Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje segunda-feira, dia 11 de dezembro, segunda semana do tempo do Advento. Estamos aí nos preparando para a chegada de Jesus no Natal. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os nossos pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos, três palavras que resumem o Evangelho de hoje: fé, perdão e liberdade. Fé. Aqueles homens que estavam trazendo o seu amigo paralítico para ser curado por Jesus acreditavam que Jesus tinha o poder para curá-lo. E por que acreditavam que Jesus tinha o poder para curá-lo? Porque a fé nasceu nos seus corações ao ouvirem a pregação de Jesus, que não foi aquela, mas certamente uma pregação anterior. Porque se trouxeram aquele homem e não sabemos de onde o trouxeram, foi porque antes já haviam ouvido o Senhor e tomaram a decisão livre e consciente de apresentar aquele amigo a quem falaram de Jesus até a presença do Mestre, porque confiavam que o Mestre o libertaria daquela enfermidade. E vejam, eles tentaram, pelos meios convencionais, chegar até Jesus. Mas a multidão que se reuniu ao redor daquela casa, certamente a casa de Zebedeu, a casa de João e Tiago, a multidão que se reunia ao redor daquela casa era imensa. E não estavam ali somente o povo simples, mas nós sabemos que estavam escribas, fariseus, mestres da lei. Os homens de Deus estavam ali, também para ouvir a pregação de Jesus, mas não com um coração aberto como o coração daquela gente simples, com um coração disposto a procurar nas palavras de Jesus algo que pudessem usar para incriminá-lo. Então, pelos meios normais, convencionais, aqueles homens não conseguiram apresentar o seu amigo ao Divino Mestre. E o que fizeram então? O desceram até Jesus pelo telhado. Interessante que as casas no tempo de Jesus, e hoje mesmo a maioria das casas em Israel, sobretudo nas vilas mais antigas, todas elas têm um terraço. Aqueles homens e mulheres subiram pelo terraço, abriram a escotilha de ventilação que existia nas casas naquele tempo e por ali desceram o seu amigo. Ora, Jesus, vendo a fé daqueles homens, a primeira das palavras que resume esse evangelho, Jesus perdoa os pecados daquele homem. Fé, perdão e liberdade são as três palavras.
O ato de perdoar pecados, ele é reservado a Deus. É Deus quem perdoa. Hoje, por meio do sacerdócio instituído por Jesus, os homens têm a faculdade e a graça enviada do céu para perdoarem os nossos pecados. E por meio do perdão sacramental que Jesus concedeu à sua igreja, a nossa vida ela é colocada a limpo diante de Deus. São perdoados, sim, todos os pecados que eu apresento na confissão sacramental. Mas vejam, os fariseus, os escribas, ficaram revoltados. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar os pecados e Jesus era apenas um homem. Mas Jesus não era um homem qualquer. Jesus era homem e Deus. Era o Filho bendito do Pai que estava entre nós. Jesus, vendo a incredulidade dos seus, e sobretudo dos seus homens da lei, Jesus diz: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem neste mundo poder de perdoar os pecados, Jesus concede àquele homem que era prisioneiro daquela maca a liberdade. Jesus diz a ele: então, homem, eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquele paralítico levantou-se, tomou a sua cama e saiu caminhando. Deus tem poder para isso. Mas para Deus agir com a sua virtude, com o seu poder, e nos dar inclusive a graça da cura física, Deus antes precisa achar em nós um coração purificado, um coração livre do pecado. A graça de Deus não pode agir onde o pecado abunda. É preciso primeiro esvaziar-se do mal, ser perdoado por Deus, para que depois a cura física e espiritual cheguem. Então, irmão e irmã, vejam, o tempo do Advento é um tempo de penitência, é um tempo de conversão, é um tempo de feliz espera pela chegada do Senhor, mas é um tempo de preparação. Então, eu e você precisamos, nesse tempo do Advento, prepararmos uma boa confissão, para que, livres dos nossos pecados, livre da nossa falta de fé, nós possamos caminhar em direção a Cristo e possamos receber de Cristo tudo aquilo que Cristo quer e pode nos dar. Como eu recordava no domingo, essa semana é a semana de listar os nossos dons, a palha com a qual nós vamos encher a manjedoura do coração para a noite de Natal. Que Deus te abençoe e até amanhã.